Play Agora, entrevista de hoje recebe Dr. Leonardo do Solidariedade, deputado federal por Mato Grosso, representante de Cáceres e que também é médico. Então, nesse momento de pandemia, também tem prestado um papel importante à população na informação correta de muitas notícias, né, doutor? Eu tenho visto o senhor aí em transmissões, dando informações, tirando dúvidas sobre contágio, sobre o vírus, de fato. Isso é uma forma também da gente contribuir para a não disseminação das notícias falsas, por exemplo. Exatamente, Marina. Tudo bem? Saudar todos vocês. É um prazer estarmos agora juntos, né, no Play Agora, e todos os internautas que nos seguem. É um prazer muito grande estar com vocês, é uma alegria nesse momento, e a gente poder fazer esse bate-papo sobre diversos assuntos. Eu, como médico, né, e estando na função de deputado federal, estamos trabalhando muito, principalmente em levar informação para as pessoas. A informação, e aí eu agradeço a imprensa, agradeço vocês, a imprensa faz parte da democracia. As pessoas só podem ter a notícia verdadeira através dos meios sérios da imprensa, que utilizam a notícia verdadeira, que leva informação. A gente pode checar os fatos somente através da imprensa. Então, fazem um trabalho importante em prol da democracia brasileira, para a saúde, nesse momento também de coronavírus. Eu só tenho que agradecer ao Play Agora, a todos vocês, e é um prazer. Estamos prontos aqui para a gente fazer esse bate-papo e falar sobre diversos assuntos importantes para a população. Vamos começar falando da sua posição enquanto médico e depois como parlamentar em relação, por exemplo, ao isolamento social. Muitas cidades, muitos municípios brasileiros já estão flexibilizando, né, as medidas, as atividades comerciais estão retomando, num momento em que a gente tem um crescimento vertiginoso de casos. O senhor, enquanto médico, como vê essa liberação? Então, as recomendações de isolamento social se mantêm na questão da gente evitar aglomerações, acumprimentos, utilização de máscaras, medidas de higiene individual. Isso não mudou, nada mudou. Mas a gente sabe que algumas questões da economia, perdão, são necessários que algumas pessoas trabalhem, alguns serviços de essenciais continuaram. Supermercados, farmácias, serviços de saúde, postos de gasolinas, e esses serviços se adaptaram também. Muitos restaurantes foram para entrega, foram para delivery, enfim, se adaptaram. Nós sabemos que a vida continua, que a economia precisa continuar, mas a gente vê uma falha de estratégia inicial, que infelizmente não tem mais o que reclamar. O Brasil perdeu tempo no momento que começou a ter um foco em regiões metropolitanas do sudoeste brasileiro, como São Paulo, Rio de Janeiro. Poderia ter feito um fechamento mais intenso nessas áreas metropolitanas e evitar a disseminação para o Brasil. Na questão do carnaval, já havia uma indicação que tinha a doença, também deixou, e permaneceu ainda alguns destinos turísticos de pessoas circulando pelo Brasil. Então, se naquele momento tivesse feito uma barreira sanitária mais adequada, poderia ter minimizado o impacto, né, e da disseminação para outros estados. Mas, enfim, já se passou. A realidade é que a gente sabe que não tem tratamento específico ainda, não tem um remédio, olha, toma esse remédio aqui, que você não vai ter problema, não existe, e não tem vacina ainda, está em estudo. Então, é algo que vai permanecer. A gente precisa ter mudanças culturais de hábito para evitar que várias pessoas se contaminem ao mesmo tempo e precise do serviço de saúde, que aí não aguenta, ele entra em colapso, porque não tem, por mais estrutura que seja criada, ela não dá conta se várias pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Então, é uma doença nova, a gente conhece o coronavírus faz tempo, tem no mínimo mais de 50 anos que ele é conhecido da ciência médica, isolado, mas essa nova forma, essa mutação que ocorreu, ela é nova, está todo mundo perdido, correndo, estudando, para entender melhor. Mas a gente tem que ter cuidado. Para a reabertura de alguns setores, e a gente até é favorável, tem que ter critérios e ações complementares. O que a gente vê de errado quando você quer fazer um modelo de maior abertura, o Brasil não está testando, é um país que tem testagem baixa, um dos países que menos está testando no mundo.
Então, isso está errado, esse protocolo é errado. Então, a gente precisaria, para reabrir o comércio, primeiro era testar mais, oferecer com quantidade para a população ter acesso. E, ao diagnosticar rapidamente, a gente fazer as ações sanitárias. Na minha opinião, o protocolo de tratamento é errado. Tinha que diagnóstico precoce, iniciar o tratamento de primeira fase, diferenciado, acompanhar esse paciente, fazer as medidas de isolamento. Aí nós seríamos mais efetivos e poderíamos ter uma abertura maior. Mas é algo assim, a economia tem que continuar, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas os números precisam ser acompanhados. Vai ter reabertura? Temos que testar mais e ver se os casos vão aumentar, porque se isso acontecer, vai ter que voltar atrás. Igual aconteceu com o Distrito Federal, o governador Ibanez começou rapidamente a fazer o lockdown, que foi um dos primeiros do Brasil, foi rígido em Brasília. Depois, agora, ele fez uma abertura do comércio, na cidade satélite, em duas, começou a aumentar os casos. Ele falou, olha, a gente pode, se não tomarem cuidado, se as pessoas não tiverem as medidas protetivas, eu vou fechar de novo. Então, esse estudo epidemiológico também tem que ser utilizado para saber se essa medida de reabertura de algumas atividades favorece risco de aumento de casos, e aí repensar. Aqui em Mato Grosso, deputado, os profissionais de saúde disseram que o colapso deve chegar essa semana nas unidades públicas e particulares e pediram a recomendação do Ministério Público para lockdown em Cuiabá e em Várzea Grande. O senhor é a favor disso? Então, tem alguns estudos eu vi da universidade também. Eu vinha falando, Marina, já há mais de um mês atrás, fazendo diversas lives, chamando a atenção, e às vezes até as pessoas questionaram, mas não é a função, sim, é a minha função como parlamentar e como médico. Eu vinha falando, olha, pessoal, até fazendo analogia para que a população entendesse a época. Falei, quando lança uma música, uma moda em São Paulo, demora 3 a 6 meses para chegar aqui. Olha, eu já falei isso há 2 meses. Eu falei que ia chegar mais intenso a questão do vírus também. E as pessoas estavam desdenhando, achando que estava minimizando, que tinha pouco caso, que tinha vaga demais em enfermaria, em UTI, estava tudo bem. E essa história chegou até no Ministério, que aí falou, não, a gente não precisa repassar dinheiro para o Mato Grosso agora, porque está tudo bem lá, a gente vai passar para outros estados que estão piores. Isso para você ver como essa falsa, que está tudo bem, essa tranquilidade, gera uma sensação de segurança e as pessoas minimizaram e diminuir a questão da proteção individual, de ficar em isolamento quando possível, aí o pessoal fica dando festa, né, até a imprensa divulgou, e outras ações que não são coerentes da parte sanitária. Enfim, o resultado está aí, um aumento de número de casos. Caso a gente precisa aumentar a testagem, mostrar que o número de casos está elevado, que existe um risco em permanecer as atividades, sim, as autoridades podem em qualquer momento decretar lockdown por um período de tempo, e aí preservar, do que deixar os casos subirem demais e depois ficar insustentável. É aquilo que eu falei lá atrás. Se tivesse tomado algumas medidas em regiões metropolitanas, por exemplo, São Paulo, né, que foi o primeiro epicentro do Brasil, teria segurado. Os primeiros casos aqui do Mato Grosso, Chapada, Ponce Lacerda, por exemplo, eram pessoas de São Paulo, que eu lembro, e outros municípios, antes de se disseminar pelo Mato Grosso. Então, vocês percebam, o aeroporto também demorou e todas as cargas do mundo vinham por Guarulhos, vinham por São Paulo. Então, assim, não vamos chorar no leite derramado, vamos aprender com isso. E o aprendizado diz que caso a gente perceba um aumento de número, principalmente na capital, região metropolitana, que tem o maior aglomerado de pessoas, de habitantes, é prudente se perceber os números apontarem epidemiologicamente, sim, pode fazer o lockdown, sem problema nenhum. O senhor disse que o caso chegou ao Ministério e que, inclusive, foi direcionado recurso para outros estados. Um dos pedidos dos profissionais de saúde também é o reforço das UTIs, principalmente nas cidades polo, no interior, para que não sobrecarregue só a capital e a região metropolitana. Como é que o senhor tem se articulado aí no governo federal para conseguir esses recursos para Mato Grosso? Regionalização e interiorização é algo que a gente vem falando há muito tempo. Infelizmente, agora, em épocas dessas de necessidade de pandemia, a gente vê mais do que nunca que essa realidade é a correta e não foi feita. Infelizmente, não foi feito o dever de casa, houve uma ampliação, sim, na gestão anterior de números de leitos de UTI significativamente no estado de Mato Grosso, mas ainda faltavam 1.600 leitos gerais para atender a população dos mais de 3 milhões de mato-grossenses. Isso é uma realidade, tanto no público quanto no privado. E ainda mais agora na situação de pandemia, vocês imaginam a escassez que é de UTIs, enfim, de enfermarias gerais.
Nós vimos trabalhando, a bancada federal, deputados federais e senadores se uniram, articularam inicialmente mais de 68 milhões de reais para vir ações de combate ao coronavírus para o estado de Mato Grosso. O governo federal fez um corte, aproximadamente 61 milhões, mais de 61 milhões, mas aproximadamente 61 milhões, que desde o dia 6 de maio estava autorizado a vir para o estado de Mato Grosso. Mas, como eu falei, essa falsa sensação que estava tudo bem, e aí a gente tem que chamar essa responsabilidade, por isso que os dados precisam ser passados corretamente, a gente avaliar. Foi atendido outros estados, como São Paulo, Pará, antes do estado de Mato Grosso. Eu, na semana passada, presencialmente em Brasília, fiquei no Ministério da Saúde, na Secretaria de Governo, dizendo, olha, até o governador do estado de Mato Grosso está com coronavírus, as regiões estão piorando, a minha região sudoeste, a norte, as UTIs já estão chegando na ocupação máxima, daí todo mundo vai ser encaminhado para Cuiabá e Várzea Grande, e daqui a pouco vai colapsar o estado inteiro. Então, eu fiz essa demanda no Ministério da Saúde, perturbei, cobrei muito firme, duro, conversei com todo mundo, com os especialistas, que a gente pede para que o governador agilize a burocracia, que esse dinheiro chegue até as entidades e os municípios. Ele é para chegar em todo o estado do Mato Grosso, no interior, para que não tenha demora. Vamos colocar mais UTI, vamos levar em forma de container, vamos fazer estrutura pré-moldada, vai dar tempo ainda que os números vão aumentar, vamos tomar ações, vamos colocar nos regionais do estado de Mato Grosso, para que nem tudo venha aqui para a capital e sobrecarregue essa medida certa. Então, eu peço ao governador, que eu sei da burocracia, entendo, mas que ele faça girar rápido essa máquina e esse dinheiro que veio para cá chegue na ponta. Eu queria saber qual que é a medida que o senhor vai tomar contra o Estado, que o senhor já anunciou isso, em relação ao cumprimento da alíquota única para os militares estaduais de 9,5%. Inclusive, há uma conversa com a AGU em relação a isso, né? Mas o governo do estado de Mato Grosso fez uma votação na Assembleia Legislativa e depois sancionou uma alíquota diferente, não seguindo a alíquota que foi votada no governo federal. Entendeu que aqui tinha que ser maior, porque só os militares. E aí colocou 14%. Eu procurei a Advocacia Geral da União, o ministro nos atendeu, tivemos uma reunião, os deputados estaduais Eliseu Nascimento, o deputado Botelho participou dessa reunião, nosso vereador Joelso, também daqui de Cuiabá, participou, as associações de militares e advogados buscando entendimento. A AGU vai defender e acha que o estado do Mato Grosso não está correto em cobrar essa alíquota, que ele deve seguir o que votamos aqui no Congresso Nacional. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista e boa semana. Eu que agradeço a todos, muito obrigado, Marinha, obrigado Play agora, estamos à disposição. Por favor, se cuidem, quem pode evitar aglomerações, evite, use máscara, o distanciamento de 2 metros das pessoas, a higiene correta pessoal de lavar as mãos com água e sabão. Se cuidem, por favor, porque a gente primeiro tem que fazer a nossa parte, porque depois não adianta a gente querer, os profissionais de saúde estão aí, coitados, fazendo além do limite, preocupados, perdendo vidas, preocupados com a situação deles, da família e dos pacientes. Está vendo que nós não temos estrutura para atender todo mundo se adoecer. Se nós não nos cuidarmos, vai ter muito adoecimento e não vai ter o que fazer, não vai adiantar cobrar os políticos e cobrar os profissionais de saúde. Por isso, por favor, se cuidem, façam a sua parte. Obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigada. Falou agora o doutor Leonardo. Até mais, deputado.